Não, e o Flamengo ainda dá a sorte de que o próximo jogo é o Cuiabá em casa. É muito difícil o Flamengo não vencer o Cuiabá. Foi 0x0 ano passado. Ano passado meteu uma retranca lá. Mas, não, se o Flamengo... Aliás, com perdeu pra Fortaleza outro dia em casa. Mal anulado do Michael, por sinal, nesse jogo, né? Mauro... O Flamengo tem tido problemas com a arbitragem meio que frequentes, hein? Teve agora nesse jogo contra o Inter, né? Contra o Botafogo. Teve o pênalti maroto lá pro Atlético Paranaense, ontem novamente. Quer dizer, digamos, pressão esses cartolas conseguem fazer. Porque os dirigentes fazem pressão. Não para ser beneficiado, mas para não ser prejudicado. Isso existe. Você pressiona para não ser prejudicado, pelo menos, né? Para não acontecer nada. Não, desde o ano passado isso está acontecendo. A gente vai falar desses lances polêmicos, inclusive, do jogo Internacional e Flamengo. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. O Flamengo, ele tem esse jogo contra o Cuiabá, que é muito provável uma vitória em casa contra o Cuiabá. Eu não diria que é muito provável. A bola que ele tá jogando. Se ele não vence o Cuiabá... As pessoas esperam a vitória, mas eu não... Se fizer como o São Paulo fez com o América, ganhar de 1-0, vai ser comemorado. Vai. Vem de 3 derrotas, o Flamengo vai. Então, por isso que eu pergunto pra vocês, se o Flamengo não vence o Cuiabá em casa, depois ele já pega o Atlético Mineiro no Mineirão. O Flamengo, nesse momento, ele tem o mesmo número de pontos do Cuiabá, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Aí é a pergunta que eu faço pra vocês. A gente teve o exemplo do Grêmio no ano passado. Ninguém dizia que o Grêmio seria rebaixado. Não, Douglas Costa, tem Ferreirinha, tem Jeromel, tem Rafinha. O Grêmio foi rebaixado. Teve o Cruzeiro, claro que foi aquele absurdo de diretoria, mas também era um elenco forte que poucos esperavam que seria rebaixado no começo do Brasileiro. Tem risco desse poderoso Flamengo lutar contra o rebaixamento nesse ano, na opinião de vocês? Porque, Vamp, você é o que pode melhor dizer isso. Tem jogador que diz, time grande quando entra na zona é mais difícil sair do que os menores, porque os menores estão acostumados com essa situação. O que vocês acham? O Flamengo pode ter o medo de lutar contra o rebaixamento esse ano ou não? É impossível pro elenco que tem e ainda vai brigar na parte de cima da tabela. É impossível no futebol, a gente não pode falar que tem, né? Eu já vi o Manchester United ganhar do Bayern de Munique, né? Que a gente fala futebol alemão, defesa sólida, e em 3 minutos perder a Liga dos Campeões. Tomou um gol, saiu a bola, tomou outro. Mas assim, não, acho que o Flamengo não tem. Ó. Você pega aí. O Fluminense fez aquele baita jogo contra o Flamengo ganhou. O Fluminense pegou o líder do campeonato no meio de semana, deitou e rolou no Atlético Mineiro. Chegou ontem, ele deu uma arrancada, tomou 2 do Atlético Goianiense. Mas deu uma arrancada e dizer, pô, agora vai. Né? Não vejo que o Flamengo tenha nem time, nem plantel pra estar onde está. Acho que vai sair dessa, vai subir. Para título, hoje, faltando 27 rodadas. 28 rodadas. O Palmeiras é o candidato a título, junto com o Flamengo. O Palmeiras tem essa gordura de ter 10 pontos na frente, se continuar ganhando o jogo. E ainda tem confronto direto em casa contra o Flamengo. Aqui em São Paulo, são 4 jogos. Se eu sou treinador do Palmeiras e os jogadores do Palmeiras, você acha que eles não olham aí? Você acha que o Palmeiras está olhando na tabela como está o Atlético Goianiense? Como está o São Paulo? Como está o Inter? O Palmeiras está de olho no Flamengo. E no Atlético Mineiro. Então, nesses dois, que ele sabe que tem caixa para poder chegar e incomodar ele. Né? Opa, já abrimos aqui, ó. Terminando com a vitória hoje em Curitiba. Estamos a 10-1, são 4 jogos para passar e nós temos que perder 4 jogos. Estamos indo já para julho. E o campeonato acaba mais cedo por causa da Copa do Mundo. Se nós não perdemos em 6 meses, só perdemos 2 jogos, você acha que faltando 3, 4 meses vai perder 5, 6 jogos disputando título? Não vai, a não ser que aconteça uma casa. Nos confrontos diretos ele pode jogar pelo empate contra os dois. E aí tem uma defesa só, o Luan se recuperando, o Gustavo Gomes mantém uma regularidade, perdeu agora, o Bruno falou, o Marco Rossi saiu, mas ele pode ali improvisar o Gabriel Menino, ele tem o Mike. Tem o melhor ataque e a melhor defesa do Brasileiro. Vai saber consertar. Mas o Flamengo tem chance, porque ó, tá também a 1 ponto da zona, mas também se você ganhar um jogo, fica ali em 6º e 7º, tá tudo muito achatado. Não pro líder, mas pros demais tá achatado. E o debate é o seguinte, é um Flamengo que hoje briga na parte de baixo da tabela, é um Flamengo com a mesma pontuação do Cuiabá,
que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Vai ser, inclusive, o confronto direto da próxima rodada. O Flamengo vai receber o Cuiabá em casa, provavelmente com o Maracanã lotado. E a pergunta que eu fiz pro Mauro, pro Vampeta, e agora o Mauro César vai responder sobre essa situação. O Flamengo tem risco de rebaixamento ou não? Ou o Flamengo ainda vai brigar no topo da tabela com esse elenco que hoje se encontra no clube? A gente tá voltando aí pra TV Jovem Pan, já em 3 segundinhos, e aí a gente vai pra esse debate. Estamos de volta, hein? De volta à TV Jovem Pan, agora no YouTube e na TV Jovem Pan. Mauro, você acha que esse Flamengo ele tem que se assustar com a proximidade da zona de rebaixamento, levando-se em conta Grêmio no ano passado, o Cruzeiro quando foi rebaixado, que também tinha estrelas, ou não? É uma fase e o Flamengo não tem elenco para pensar nisso. O elenco que tem o Flamengo ainda vai brigar no topo da tabela, Mauro. Eu acho que não tem que assim, se assustar, né? Mas também não, tem que respeitar, né? O risco ele sempre existe. O Flamengo tem 12 pontos. O Grêmio tinha 7 nessa rodada no ano passado. 7 pontos. O Grêmio estava em 19º nessa rodada. O Grêmio já estava enterrado desde o começo na zona do rebaixamento. Ficou trocando de técnico naquela tentativa e erro. Eu vejo uma semelhança do Flamengo de hoje com o Cruzeiro, que é um elenco que ganhou títulos, né? O Cruzeiro tinha vencido ali Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e tal, né? Com aqueles bicampeão jogadores. da Copa do Brasil. Né? E foi insistindo com aquilo aí. Começou o técnico, aí saiu o técnico e tal. Os jogadores continuaram e eles acharam que iam resolver. Aí quando levaram o Rogério Ceni, que percebeu uma situação parecida, que aqueles jogadores já não rendiam mais e que tinha que oxigenar o time, começou a querer mexer, colocar garotos, foi engolido. Só que foi muito explícito no Cruzeiro. No Flamengo, agora, o episódio de Paulo Souza foi mais discreto. Foi mais discreto. Mas é muito parecido, muito parecido. Não queremos esse cara. Essa é a mensagem que fica muito clara. Ninguém fala, né? Mas você percebe, obviamente, você conversa com pessoas aí que são próximas a jogadores, você sabe que os caras não gostam, não estão gostando das mudanças e tal. Eu acho isso engraçado, porque assim, se o clube tem comando e alguém resolve que vai mudar alguma coisa, vai mudar e acabou. Quando não tem comando, o que acontece? Não concordo, não vai mudar e ponto final, e não muda. E fica assim mesmo. É o Flamengo de hoje. Por quê? E outra coisa que existe semelhança com o Cruzeiro, proximidade de dirigentes, no plural, com jogadores. Eu acho que não pode haver, não tem que ter proximidade. O jogador, o dirigente, o dirigente. Começa a criar muita proximidade, isso não é legal, não é bom. Especialmente no momento de que tá tudo bem, mas quando tem crise, você ficou muito próximo do cara, tem aquela amizade, a brodagem, como é que vai fazer e tal. Então acho que tem algumas semelhanças. Eu acho que é para ficar atento, mas não é para ficar também arrancando os cabelos, né? Porque não é uma situação assim tão desesperadora, né? Mas tudo passa pela capacidade ou não do clube de se reestruturar, de reorganizar seu time, de fazer mudanças que são necessárias para retomar e conseguir. Agora, pensar em título, acho que é até bobagem nesse momento. O Flamengo, para pensar nisso, ele depende de uma combinação. Primeiro ele tem que reagir, começar a vencer vários jogos, o que não é o mais provável hoje, né? E torcer não por Palmeiras, mas por todos que estão lá em cima dele, começar a perder ponto. Então é uma combinação improvável. Hoje tem que pensar uma coisa de cada vez. Primeiro, se organizar, conseguir jogar futebol. A partir daí, ganhar jogos. Sobreviver no mata-mata e subindo aos poucos dentro do brasileiro. Depois ver como é que fica. Ver onde que está. Ver o que é possível fazer. Se chegar em dado momento do campeonato. Eu acho um absurdo o elenco do Flamengo, pelo custo, não brigar pelo título brasileiro. Mas a lambança já está feita. Então, diante disso, você talvez tenha que priorizar um mata-mata lá na frente, se tiver nele, e tentar fazer uma campanha para ficar no bloco de cima que vai te levar para a próxima Libertadores. Pode acontecer isso. Repito, eu acho um absurdo. Se o Flamengo ganhar a Libertadores e ficar em 8º no Brasileiro, eu acho uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Ganhar a Libertadores, dane-se, é uma vergonha. Não pode ficar em 8º. Porque não tem 7 times com orçamento do Flamengo no futebol brasileiro. São 34 milhões, eu acho. Para ficar à frente. Então, como é que você fica em 8º? Aí eu vou lembrar daquela comemoração ridícula do 6º lugar, lembra? Era a gestão ainda anterior. Os caras comemorando, tinha gente chorando de emoção porque o Flamengo conseguiu, contra o Vitória na Bahia, os pontos que precisava, até porque o Vitória perdeu um pênalti no final, e aí o Flamengo foi para a Libertadores com a mesma campanha do Vasco, que tinha um time bem modesto, do Zé Ricardo técnico.
o Flamengo ficou à frente nos critérios de desempate, aí se classificou. Aí teve bônus, inclusive, o Flamengo pagava bônus aos funcionários. Bônus pelo sexto lugar, coisa legal, né? Um time grande fica em sexto, o cara ganha bônus ainda. Tinha que descontar do salário do cara, não é? Dar bônus. O cara ganha bônus para ficar em sexto com um elenco que era um dos 3 mais caros do Brasil. Então, acho que tem tudo isso aí. Mas você, analisando friamente, você perceber que você só consegue brigar por Libertadores, que o título é impossível, e se você tiver... Mas o que falou o Zé, você tem que sobreviver no mata-mata. Especialmente do Tolima, né? Que é o mais importante, que é a Libertadores. E tem outra, se não ganhar a Libertadores, aí você não classifica no Brasileiro. Pra Libertadores no ano que vem. Porque pro Flamengo... isso aí depende, né? Porque tem 9, 8 vagas, às vezes né? vão 9, né? Você pode chegar em oitavo e conseguir jogar a Libertadores. O Flamengo tem um primeiro caminho, que é se afastar da zona do rebaixamento. Sim. O jogo do Cuiabá é uma decisão. Tem que ter a humildade de falar, não estamos jogando nada, o jogo é contra o Cuiabá, esquece que o Cuiabá está na zona do rebaixamento. Esquece que é um time que nunca foi campeão brasileiro da primeira divisão. Esquece. Vamos tratar o Cuiabá como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, que esse é o jogo para ganhar. O Cuiabá ganhou no Corinthians. Porque domingo é o Galo lá. Sim. É mais plausível ganhar do Cuiabá e subir lá para 15 pontos pro meio da tabela ou tentar ganhar do Galo lá no Mineirão? É muito mais difícil, ou seja, tem que ter humildade de jogar com muito respeito contra o Cuiabá, se bem que respeito cabe em qualquer situação, né? Qualquer circunstância, para ganhar esse jogo. E não virou decisão, virou não deixar aumentar a pontuação, porque o Palmeiras joga em casa contra o Atlético Goianiense. O Vampeta agora tem esse detalhe de título, já é outra situação. Eu acho que pensar em título agora é completamente fora da realidade no Brasileiro. Mas pensar em vaga para Libertadores via Campeonato Brasileiro, na eventualidade de não ser campeão nem de Copa do Brasil e nem de Copa Libertadores, eu acho que é obrigação. Mauro tem toda a razão desses aspectos, né? É obrigação pelo elenco que tem o Flamengo, pelo menos conquistar vaga para Libertadores via Campeonato Brasileiro.